pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Oi, Dani, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia. Quem for entrando aí aos poucos também. Lembrando que a nossa live vai ficar gravada para vocês. Eu sou a Bruna Quintes, nutricionista da equipe da Flávia Trajano. E hoje, junto com a Dani, que também é da equipe, que já vai entrar, estaremos falando um pouquinho com vocês sobre o lipedema. E aí o foco da nossa live vai ser falar um pouquinho sobre o que é o lipedema, quais são as principais causas, os sintomas associados, que forma tratar, enfim, tudo isso focado aí nessa questão nutricional, tá bom? Vou estar chamando aqui a Dani. Para que ela possa participar aqui. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer em estar aqui com vocês, né? Então, a Bruna já fez uma prévia apresentação, mas eu sou a Daniela Dantas, eu sou nutricionista também da equipe, da Flávia, né? A gente trabalha junto aí no jejum intermitente, né? Tanto no atendimento como nos desafios, né? A gente está sempre junto. Eu sou nutricionista já há 10 anos, trabalho na área clínica, na área funcional, com jejum, como eu comentei. E hoje esse tema que está super em alta, né? Vai ser muito legal. Né? A gente vai falar sobre o lipedema e quero a participação de vocês, né? Ao longo da live, vocês podem ir mandando para a gente as dúvidas, pode ir mandando a experiência que vocês tiverem, a gente vai conversando junto aqui. Vai ser uma troca muito boa. Perfeito, Dani. Então vamos começar falando um pouquinho, né? A gente sabe aí que o lipedema, como a Dani comentou, está super em alta. Obviamente, com o passar do tempo, a gente tem visto aí muitos casos, né? Pacientes nossos com o quadro aí do lipedema. E a gente sabe que o lipedema é uma inflamação crônica, caracterizada aí por essa deposição desproporcional de gordura, ou seja, esse acúmulo de gordura de forma desproporcional, principalmente nos membros inferiores, então na região das pernas, quadris, na região do glúteo, mas também a gente vê aí que afeta os membros superiores, dependendo do estágio. E aí eu queria até que a Dani, né, falasse um pouquinho, Dani, como que é a classificação aí do lipedema, e até tentando linkar com os principais sintomas para a gente entender um pouquinho mais quais são os tipos, né, quais são os estágios, as classificações, e quais são os sintomas mais comuns aí que a gente vê geralmente no lipedema? Tá? Então, acho que é muito importante a gente já elucidar que é diferente de ter celulite na perna, né? É diferente de ter retenção de líquido. Né? Tem tudo isso no lipedema, mas é sempre algo mais. Né? A dor, ela sempre está associada, tá? Na maioria dos casos, é muito difícil alguém não sentir essa sensação de peso, de dor, de desconforto na perna. Então, diferente da retenção de líquido, diferente da celulite, né? E aí a gente também vê a desproporção simétrica, né? Então, às vezes, uma perna fica maior do que a outra. Então, também é um dos fatores, né, que contam. É uma doença, né, autoimune, então é o seu próprio corpo que faz com que você desenvolva o lipedema. Normalmente, né, os membros superiores, eles são mais poupados, né, do problema, né? Então, a gente pode ter nos braços, pode ter no tronco, mas é muito mais comum nas pernas. E a gente tem o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4. Né? Então, a dor, a desproporção, o inchaço, a retenção, tudo isso vai aumentando muito, né, conforme esses estágios vão avançando. Né? Tem gente que tem tanto inchaço, que tem tanta dor, que chega a ter o rompimento do ligamento do joelho, porque vai perdendo a força e aí a hora que a pessoa pisa, né, ela tem esse descontrole, né, do seu joelho e acaba rompendo esse ligamento.
né? Então, nessa questão dos estágios, também é importante a gente pensar que a gente não evolui do dia para a noite. Tá? Então, não é porque você está em estágio 1 que amanhã você vai acordar em estágio 4. Isso depende de toda uma vida, né, de gatilhos inflamatórios, né, que vai levar a essa evolução. Né? E aí, o tratamento ele existe, né, justamente para que você não avance, né, nesses estágios. Perfeito. Perfeito, Dani. Então, realmente a gente vê aí que existem classificações, estágios dentro do lipedema, obviamente, com a presença desses estágios, né? Dependendo do tipo, a gente tende a ter uma gravidade do quadro, né? Uma intensidade maior ali dos sintomas, seja da dor, seja da questão do inchaço, do comprometimento da mobilidade também. E foi o que a Dani disse, né? Não é algo do dia para a noite. Vem aí, obviamente, de gatilhos inflamatórios que a gente vai pontuar aqui. Inclusive, a alimentação também está muito interligado, né? A gente tem aí a questão genética, hormonal, tudo isso que a gente vai pontuar com mais detalhes com vocês já já, mas a gente sabe aí que é algo que leva tempo, não é do dia para a noite. E até trazendo um pouquinho essa questão dos sintomas, a gente vê muito também na prática, né, estudando aí sobre essa questão do lipedema, que esses sintomas também estão associados a muitas modificações em relação à parte da proteína, principalmente a elastina. A gente sabe que a elastina é uma proteína envolvida aí nessa flexibilidade, na elasticidade, e pessoas com lipedema tendem a ter a redução dessa proteína. E aí, consequentemente, favorece aí essa deformidade e o comprometimento da mobilidade em muitos casos. E um outro ponto também importantíssimo, né, por isso que a gente vai estar falando com vocês também sobre a questão da alimentação, é que pessoas com lipedema tendem a ter aí um aumento, né, das glicosaminas glicanos, que são polissacarídeos ali, são os tipos de carboidrato que a gente encontra nas células ali de origem animal e que eles são responsáveis por reter água. E aí, em excesso, obviamente, isso vai contribuir o quê? Para o inchaço, para essa retenção de líquido e junto com a inflamação, né, Dani? Contribuindo para o edema também, que é muito visto aí nos casos de lipedema em estágios mais avançados, tá? Então seria mais ou menos isso. E aí é até bom a gente agora falar um pouquinho sobre as causas, né, Dani? A gente sabe que as causas não são muito bem elucidadas, mas a gente tem aí alguns fatores sugestivos, e se você puder pontuar um pouquinho sobre. Essa questão até do inchaço, né, um ponto importante é que muita gente confunde lipedema com obesidade. Né? A obesidade, ela pode estar, e muitas vezes ela está dentro do conjunto, né, de fatores que influenciam no desenvolvimento do lipedema, mas esse acúmulo de líquido, né, nem sempre é gordura. Às vezes a gordura está lá também, está inflamada, né, mas a gente vê esse aumento também por conta da própria doença. Tá? Então, esse é um ponto importante, porque às vezes a pessoa vem muitas vezes procurando emagrecimento, né, e não é. E aí as causas, né, hoje elas não são totalmente esclarecidas, né? A gente sabe que ela tem essa relação com a obesidade, com relação à genética, alterações inflamatórias de modo geral, que podem ser motivadas por medicamentos, pela alimentação, pelo estilo de vida sedentário, né, por cirurgias, né? Tava vendo isso hoje, né? Voltamos. Desculpe aí o transtorno, a gente sabe que o ao vivo conta aí com essas questões. Vamos aguardar o pessoal retornando. Vamos lá, a gente acabou indo aqui. Deixa eu dar aqui de novo. Às vezes acontecem essas instabilidades, né? Mas enquanto a Dani não volta, a gente estava falando sobre a questão dos efeitos hormonais. E muitas das vezes a gente vê esse comprometimento ali na concentração do estrogênio e também da insulina. Então, muitas das vezes o estrogênio se encontra ali alterado e a insulina também, muitas das vezes aumentada, contribuindo para esse aumento da inflamação, que é o que vai gerar aí todo esse desequilíbrio, porque como a gente falou lá no início, o lipedema é caracterizado por uma inflamação crônica. Então essa inflamação, ela vai estar diretamente associada a essas questões hormonais. Por isso que é muito importante a gente sempre ficar de olho nisso, né? Nesses gatilhos
em relação à inflamação. Deixa eu chamar aqui a Dani de novo. Com o surgimento, enfim, porque é muito importante a gente entender que a nutrição tem um papel aí crucial. Não necessariamente a nutrição vai ter esse poder de evitar o surgimento do lipedema, porque a gente já viu que tem muitas causas associadas, questões genéticas, hormonais, medicamentosas e tudo mais, mas a gente sabe também que a alimentação vai ter um papel crucial aí no tratamento. E aí, quando a gente fala, né, do diagnóstico, a gente fala diretamente do médico participando disso, tá? A gente sabe que o médico que vai fechar esse diagnóstico do lipedema, através da análise dos sintomas, dos sinais, ele pode lançar a mão ali também da ultrassonografia, de outros exames para poder confirmar toda essa questão. E aí, após, né, o diagnóstico fechado do lipedema, nós da nutrição vamos entrar aí como um fator importantíssimo no tratamento, tá? Estou falando aqui enquanto a Dani vai surgindo para a gente poder complementar. E aí, então, a gente sabe que dentro da alimentação, a gente tem aí alimentos que vão tanto piorar o quadro do lipedema, tanto aqueles que vão contribuir para uma melhora do quadro no lipedema. Então, a gente tem os alimentos básicos, né, que a gente sabe que são interessantes de inserir, como, por exemplo, estou chamando já a Dani, tá, gente? É porque aqui não foi aceito. Aí, por isso que ela ainda não entrou, mas a gente vai conduzindo aqui e aos pouquinhos, daqui a pouquinho a Dani retorna. E aí, então, a gente sabe que alguns alimentos, como, por exemplo, alimentos com fritura, alimentos que têm um alto teor de gorduras trans e gorduras saturadas, os lanchinhos aí que a gente tende a fazer, como pizza, hambúrgueres, enfim, eles tendem a piorar muito o quadro do lipedema, porque a gente vai ter o excesso de gordura, o excesso do açúcar adicionado, o excesso do carboidrato refinado, tudo isso que a gente sempre fala com vocês que tende a piorar a inflamação. Então, esses produtos alimentícios, por ter diversos aditivos, diversos fatores que contribuem para a inflamação, vão piorar muito o quadro do lipedema. Então, é extremamente importante que a gente tente evitar, reduzir de forma significativa o consumo desses produtos alimentícios, né? Então, refrigerantes, bebidas açucaradas, enfim, tudo isso que a gente sabe que tende a piorar muito. E, em contrapartida, a gente tem aqueles alimentos que são alimentos saudáveis, alimentos nutritivos, alimentos que vão fornecer vitaminas, minerais, compostos bioativos, que são substâncias que a gente encontra em alimentos de origem vegetal, principalmente, e que vão ser aí altamente nutritivos para esse processo. Então, a gente sabe que algumas frutas, a gente sempre fala com vocês aqui do jejum, que as frutas a gente precisa consumir com moderação, né? Principalmente as frutas que têm aí um maior teor de frutose, mas a gente pode lançar a mão do abacate, lançar a mão do kiwi, enfim, do coco e de tantas outras frutas que vão ter propriedades aí antioxidantes, anti-inflamatórias e que também vão contribuir para a melhora desses sintomas. Um outro ponto também importantíssimo, né, além dessa questão das frutas, são os vegetais, né? A gente fala muito aí para lançar a mão dos folhosos, né? Os folhosos são super nutritivos, eles têm pouquíssimas calorias, vão fornecer ali vitaminas e minerais, magnésio, vitamina A, vitamina C, enfim, e que vão contribuir muito também nesse processo do lipedema. E, claro, né, a gente tem ali também a carne, os ovos, que são super bem-vindos nesse processo também. Obviamente, a gente tende, né, a sempre se atentar ao modo de preparo. Então, assim, mesmo que eu vá consumir frutas, mesmo que eu vá consumir verduras, hortaliças, que eu vá consumir ovos, carnes, eu preciso me atentar ao modo de preparo, né? Não é pra gente fazer ali aquela carne tão boa de forma frita, imersa ali na gordura. Não é para eu fazer também ali, né, uma berinjela com empanada, não, é a gente focar realmente em modos de preparo saudáveis, né? Em modos de preparos cozidos, assados, refogados, enfim, tudo isso que vai trazer benefícios aí para a nossa saúde, tá? E aí, quando a gente fala também nessa questão nutricional, a gente precisa também pensar na parte da suplementação nutricional, né? A suplementação nutricional é super importante nesse processo. Estou tentando aqui
Dani ainda não entrou, gente. Acredito que ela tenha tido algum probleminha, mas a gente vai seguindo aqui, tá? E enquanto eu tô falando, vocês fiquem à vontade também para perguntar sobre as dúvidas de vocês, que daqui a pouquinho a gente vai abrir um momento também para vocês, tá bom? Tô mandando aqui de novo para Dani, para ver se a Dani consegue entrar. Vamos ver. Vamos lá. Aguardando. A gente tem essas intercorrências às vezes, né? Mas a gente sabe aí que a nutrição, então, vai ser muito importante nesse processo. E aí, quando a gente fala no ponto de vista nutricional, a suplementação também vai ser bem bacana. Quem é paciente nosso, tanto meu, tanto da Dani, da Flávia, sabe que a gente pontua muito sobre a importância da suplementação nutricional, sobre a importância da gente lançar a mão aí de nutrientes importantes, inclusive, obviamente, nutrientes com ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, no caso do lipedema, que é caracterizado pela inflamação, o ômega 3 vai ser bem bacana, vai ser super interessante nesse processo. E aí a gente sabe que além do ômega 3 também vai ser muito legal a gente pensar nas vitaminas e minerais com efeito antioxidante, vitamina A, vitamina C, o zinco, enfim, ele vai ser importantíssimo porque vai ajudar não só no combate ao estresse oxidativo interno do nosso organismo, mas também vai contribuir ali para a saúde da pele, ou seja, vai contribuir para uma maior síntese de colágeno, vai contribuir para a síntese das proteínas, né? A gente falou ali no início da elastina, que é uma proteína que se reduz muito no caso do lipedema. Então, quando a gente introduz esses nutrientes, a gente contribui muito para que haja aí uma maior produção dessas proteínas endógenas, uma maior produção desses nutrientes que vão ajudar a combater todos esses fatores que levam aí a inflamação, piorando o quadro do lipedema. Além do ômega 3, além do zinco, além da vitamina C e vitamina A, a gente tem o selênio também, que é um outro mineral antioxidante, que vai ativar ali a enzima glutationa, que a gente fala, né? E aí é uma enzima que tem um potencial super protetor, super significativo nessa questão da redução da inflamação. O magnésio também, que é o nosso queridinho aí, o magnésio ele tem múltiplas funções, claro que vai depender do tipo, né? A gente tem diferentes tipos de magnésio, mas o magnésio também ele é importantíssimo para a saúde muscular, ele é importantíssimo também para a questão da contração. Então, tudo isso também vai contribuir aí de forma positiva para a questão da prevenção e melhora do quadro, né? Do lipedema e outros fatores. E, além disso, também temos a vitamina D. Né, a vitamina D, ela é essencial, né? A vitamina D, ela é muito importante, porque a vitamina D, além de todos aqueles efeitos que a gente sabe, né? Na saúde óssea, na parte cognitiva, na questão, né, da imunidade, a gente sabe que a vitamina D também vai melhorar a função endotelial. E aí, melhorando, né, a função endotelial, vai ajudar no controle da fluidez sanguínea, na vascularização. E a gente sabe que o lipedema também está ligado com essa questão dos problemas de circulação. Então, se eu tenho ali uma fluidez maior, né, uma fluidez melhor na parte sanguínea, uma melhor vascularização, eu tenho aí mais um benefício. Além disso, a vitamina D também reduz essa pressão interna, que muitas das vezes também se encontra aumentado aí nos casos de lipedema, por isso as pessoas tendem a apresentar aquela sensação de dor, aquela sensação de peso, vai promover uma regeneração vascular, enfim. Então, a gente vê que esses nutrientes são muito importantes para esse processo também, tá? E aí, é claro, né, pessoal, que dependendo da individualidade, outros nutrientes também podem ser aí utilizados, curcumina, enfim, coenzima Q10, tudo vai depender da individualidade. E aqui, obviamente, não vou focar na dosagem, porque a gente sabe que precisa de exames também, precisa aí de um acompanhamento nutricional de perto para escolher a dosagem mais adequada, o princípio ativo do suplemento mais adequado também, mas a gente vai ver que esses que eu citei vão ser bem interessantes. Então, para recapitular aí, vitamina D, vitamina A, vitamina C, zinco, selênio, magnésio, a vitamina D, enfim, curcumina, vão ser super bem-vindos aí nesse processo de tratamento
do lipedema. E juntamente, claro, com uma boa alimentação. A gente tentando evitar esses produtos que eu já citei, ricos em açúcar, ricos em sódio, em aditivos, e contribuir ali para uma alimentação com mais vegetais, com frutas adequadas, com carne, ovos, sementes, enfim, tudo isso que vai contribuir para uma melhora da pele, para uma melhora do intestino, para uma melhora na parte da imunidade, para uma prevenção realmente nessa questão. E aí foi até o que a Flávia falou, né? O acompanhamento aí de nutrientes é fundamental. Então, a gente, quando atende pacientes com o lipedema ou com outros quadros, a gente mexe sim na alimentação, a gente mexe aí na questão obviamente, do jejum, que eu vou pontuar aqui, mas a gente precisa também olhar os exames e ficar de olho nessa questão, tá? E o exercício físico, que obviamente, como nutricionista, não tenho aí um poder de fala para falar um pouquinho sobre, mas ele vai ser essencial também. Então, é muito importante a gente ter esse acompanhamento aí múltiplo, né? Esse tratamento completo, com alimentação, com jejum, suplementação, exercício físico, dependendo do estágio, como a Dani, ela não conseguiu entrar ainda, gente, mas assim, lá no início ela falou sobre essa questão dos graus, né? A gente tem estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, então dependendo também do estágio, vai ser necessário outros tratamentos, e aí fisioterapia em conjunto, medicamentos, enfim, tudo isso vai depender realmente da gravidade e extensão da questão, e o jejum, que a gente vai comentar um pouquinho também, né? O jejum, obviamente, como a gente sabe, ele contribui muito para a redução dessa inflamação e controle do peso. E como a gente vê que a obesidade é um fator que está muito correlacionado a essa questão do lipedema, vai ser essencial a gente ter esse controle do peso. Então, o sobrepeso e a obesidade são fatores que vão piorar o quadro do lipedema. Então, se a gente contribui para o emagrecimento e contribui para uma redução da inflamação, a gente consegue melhorar os casos de uma forma bem significativa, tá bom? E aí eu queria até que vocês, quem está entrando aí, acompanhando, fizesse suas perguntas também, porque é muito bacana a gente, no meio da live, não só trazer, né, o conteúdo teórico, mas a gente ter também aí um momento de responder às dúvidas de vocês, né? E aí a Dani ainda não conseguiu entrar, mas de qualquer forma também, esse assunto é um assunto bem complexo, é um assunto aí que cabe outras lives, outros encontros, a gente pode até pensar em associar algum suplemento específico no tratamento do lipedema para trazer para vocês, e aí também é bem bacana a gente pensar aí nessas questões, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade também em relação a isso. Acho que um ponto muito importante também da gente comentar é sobre a questão do sódio, né? A gente sabe que o sódio, em excesso, tende a contribuir aí para uma maior retenção. Então, é importante, o sódio que eu digo, tá, gente, é o sódio aí que advém dos produtos ultraprocessados, né? Então, um hambúrguer, uma pizza, enfim, biscoitos também, tá? Mesmo sendo biscoitos doces, eles têm um excesso de sódio. Então, é importante a gente ter cautela aí para a gente não exagerar na concentração aí desse sódio, porque esse sódio ele vai reter mais água, né? E retendo mais água, eu acabo reforçando essa questão também, tá bom? Então, é muito importante a gente ficar de olho aí nessa parte. Um outro, enquanto vocês não estão perguntando, a Adri botou aí uma perguntinha pra gente, né? Gostaria de saber um pouquinho mais como o jejum pode ajudar na redução do lipedema e da própria celulite. E aí, até como eu pontuei, né, Adri, o que o jejum vai fazer? Claro que o jejum ele tem múltiplas funções, múltiplos benefícios, quando bem alinhado ali a uma boa rotina, a bons hábitos, mas o que vai ser primordial é que o jejum ele vai ajudar no emagrecimento. Então, o emagrecimento por si só vai já contribuir para essa redução da inflamação. E a gente sabe que o jejum ele tem a capacidade de reduzir, né, a concentração de citocinas inflamatórias, ou seja, aquelas toxinas que o nosso corpo produz, ou que advém aí, né, da poluição ambiental, que advém de uma alimentação inadequada. A gente sabe que o jejum ele vai contribuir para o controle. Então, se eu tenho um organismo, né, dentro do peso ali saudável, dentro do peso adequado, conforme a individualidade, tem um organismo com uma imunidade funcionando melhor, tem um organismo
com uma diminuição de radicais livres, de toxinas, eu tendo a ter aí uma melhora significativa do quadro do lipedema. A gente até depois pode trazer postagem com imagens, né, de tratamentos, de pessoas que antes tinham um grau aí mais avançado, mas com um tratamento adequado conseguiu reduzir de forma significativa. Por ser um quadro crônico, né, a gente sabe que não há uma cura propriamente, mas a gente consegue aí melhorar de forma significativa essa questão do lipedema e, obviamente, contribuir não só para uma melhora da parte visível, né, a parte estética, mas principalmente na redução das dores, na redução dos sintomas, que é o que causa maior desconforto. A gente vê que a maior parte das mulheres, elas questionam realmente isso. Nossa, eu tenho muito peso na perna, eu tenho ali muito inchaço, eu me sinto, né? Eu já acordo com aquela sensação de que caminhei horrores, de que andei muito, de que fiz um treino super pesado na academia. Muitas das vezes também é um fator limitante, né? Acaba afetando muito a mobilidade da pessoa. Ela tem dificuldade, às vezes, de fazer uma caminhada, de subir uma escada. Enfim, então é importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente não está falando só da estética, de você olhar no espelho e se sentir bem com o peso que se vê, se sentir bem com o corpo que você tem, mas a gente está falando da qualidade de vida, né? De você acordar e conseguir levantar, conseguir fazer sua caminhada, conseguir fazer seu treino ali na academia, render, né? Participar do momento social em família, com amigos, porque você está bem. Então, esse é o foco principal. É claro que quando a gente vai agravando os estágios, a gente tende a ter aí uma necessidade de um tratamento mais intenso, né? Então, o estágio 1, o estágio 2, talvez a resolução seja mais rápida, a melhora dos sintomas seja mais rápido, mas quando a gente vai falando do estágio 3, do estágio 4, que a gente tem aí mais deformidades, muitas das vezes ulcerações também, né, na pele, a gente tende aí a ter uma necessidade maior nesse tratamento, tá? Tô aguardando vocês aí fazerem novas perguntas também. Para quem chegou depois, né, a live vai ficar gravada. A gente teve só um período aí que encerrou, mas a gente conseguiu retornar. E aí a gente já falou um pouquinho sobre o que é o lipedema, quais são as principais causas, quais são os principais sintomas associados, principalmente também ali a questão do tratamento, né, a importância da nutrição, do jejum, da suplementação. E acho válido até a gente pontuar também outro queridinho, né, que são as catequinas. As catequinas são compostos bioativos que a gente acha, por exemplo, no chá verde, né? A gente pode suplementar, sim, as catequinas, mas a gente pode fazer uso do chá verde. E aí as catequinas também vão ajudar muito nessa redução da inflamação, vão ajudar muito aí nessa questão também da melhora, né, da retenção e tudo mais. Então, assim, às vezes está em jejum, né, não pode fazer uso de determinados suplementos, você pode lançar a mão aí do chazinho também, enfim, que vai te ajudar muito nessa questão, na melhora desses sintomas. Pessoal que entrou, tem alguma dúvida, alguma questão? A Dani estava até pontuando, né, que uma questão muito importante também é que a gente confunde o lipedema com algumas questões, né? A gente pode confundir o lipedema com a celulite, a gente pode confundir, às vezes, o lipedema com a própria obesidade, e a gente pode confundir também com o linfedema, né? O linfedema é diferente do lipedema. O lipedema, a gente tem esse acúmulo ali, né, desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores, como a gente citou antes, que pode também atingir os membros superiores, como braços, antebraço, mão e tudo mais, mas a gente sabe que o linfedema é um comprometimento do sistema linfático. Então, os sintomas podem até ser parecidos, né? Vai ter ali a dor, vai ter às vezes o inchaço, vai ter algumas deformidades, mas a causa em si é outra. E aí o tratamento também, né? Claro que a alimentação vai estar sempre ali, o exercício, a suplementação, mas a gente vai ter aí uma necessidade de um outro tratamento que haja ali diretamente nesse sistema linfático, tá bom? Deixa eu pensar aqui uma outra questão que é bem importante também, quando a gente fala sobre o lipedema. Gente, fiquei triste que a Dani não conseguiu acessar, né? Até chamei aqui, mas ela não conseguiu aceitar o convite, mas foi aquilo que eu falei. A gente vai fazer outra live depois também sobre esse assunto, porque é super vasto esse conteúdo e a gente pode trazer linkando até com outras questões também, tá?
Bem importante também, além dos suplementos que eu citei, a gente tem aí o ômega 9 também, que é bem legal, né? E o ômega 9 a gente pode obter aí com a alimentação mesmo, fazendo uso aí do azeite, né? Principalmente o azeite extra virgem, fazendo uso do próprio abacate, que a gente fala aí que é um queridinho, né? Que participa muito de quem faz jejum, nessa quebra do jejum. A gente tem as oleaginosas também, que são riquíssimas em ômega 9, e que o ômega 9, assim como o ômega 3, também vai ter esse poder em reduzir aí a inflamação, né? E o ômega 9 também é uma gordura poliinsaturada que a gente obtém pela alimentação, mas também podemos suplementar, enfim, há diferentes possibilidades da gente obter esses nutrientes. Então, assim, para resumir, né, pessoal, aqui para vocês, o lipedema é uma inflamação crônica, então, teoricamente, a gente não tem uma cura completa, mas a gente tem uma melhora significativa. E aí as causas, como a gente já pontuou, elas não são bem elucidadas, mas acredita-se que fatores genéticos, então mulheres, né, que têm ali pais, mãe, avós que têm lipedema, têm uma maior predisposição no desenvolvimento do lipedema, há alterações hormonais, principalmente nos níveis de estrogênio, nos níveis de insulina, estão diretamente ligados aí a essa questão do lipedema. E um outro ponto importantíssimo também é a questão da inflamação, esses gatilhos inflamatórios. Então, a gente precisa, né, cuidar dessa questão com a alimentação, com o exercício físico, com a suplementação, como eu já pontuei aí para vocês, né, com componentes antioxidantes, anti-inflamatórios, proteínas também. Então, a gente obtém pela alimentação, mas havendo necessidade, a gente vai suplementar, obviamente. E, claro, né, manter aí bons hábitos de vida. Uma boa noite de sono, uma boa hidratação também. Então, muitas das vezes as pessoas se alimentam bem, faz aí o uso dos suplementos, mas bebe 500 ml de água no dia. Então, obviamente, isso vai favorecer uma retenção de líquidos, né? Ou às vezes faz ali o jejum, mas na janela alimentar come de qualquer jeito. Isso vai também gerar um processo inflamatório significativo. Então, é muito importante que a gente tenha aí todos esses cuidados, que a gente foque numa alimentação adequada, que a gente forneça aí bons nutrientes para o nosso corpo, porque assim a gente não só vai estar ajudando no tratamento aí do lipedema, mas de outros possíveis quadros também, seja obesidade, seja linfedema, seja doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, enfim. Então a gente vê que a nutrição, ela tá muito aí, tá? E aí eu queria saber, antes de encerrar nossa live, né? Infelizmente a Dani não conseguiu dar continuidade. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre, né? Quem entrou depois, às vezes não acompanhou alguma questão, se quiser algo, tiver algo, né, a pontuar, alguma dúvida aí também, fique à vontade, que eu vou abrir aí para responder vocês. Caso não, de qualquer forma, vocês podem comentar, né? Então a gente vai aí postar a live para vocês depois, vocês vão poder assistir na íntegra, né? Linkando a primeira parte com a segunda parte, e aí vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho e tendo dúvidas podem colocar nos comentários que a gente vai estar conversando com vocês, tá bom? E aí a gente vai sanando ali as dúvidas que forem surgindo e obviamente a gente vai trazer outros diversos temas para vocês aqui também na nossa live, tá? Então acredito que seja isso. Aparentemente não há nenhuma pergunta aí que eu não tenha respondido. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada também para quem entrou depois. A gente vai disponibilizar a live e a gente vai mantendo contato. Um grande beijo aí para vocês, tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.